Essa semana a gente está lendo a porção de Itró, e um dos fatos sabidos é que Itró se converte ao judaísmo, né? Quando ele ouve sobre a história do povo de Israel. O que a gente vai ver no vídeo de hoje é por que Itró resolveu se converter, quais foram os dois fatos que, segundo a tradição, fizeram essa mudança e, claro, o que elas significam na nossa vida. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Bom, vamos começar falando de quem é Itró, né? Itró é apresentado no texto como um sacerdote midianita. E o Midrash e a literatura oral, né, rabínica vai dizer que ele era então um sacerdote idólatra, né? Midianita era um dos povos que viviam ali na região. Agora, não era qualquer sacerdote idólatra, tá? Itró era um sumo sacerdote, ele era muito bom no que ele fazia. Alguns Midrashim dizem que Itró já tinha feito todo tipo de idolatria possível e imaginável. Ele conhecia todas as magias, conhecia todos os sistemas, tá? Ele já tinha feito, por exemplo, sei lá, sacrifício de criança, já tinha trabalhado com animais, tudo, já tinha feito de tudo. E ainda assim, a gente vê no início dessa porção que Itró encontra com Moisés, né? Moisés ficou um tempo distante de casa, e quando ele encontra com Moisés, ele resolve se converter ao judaísmo. E aí os comentaristas perguntam o que aconteceu para Itró ter essa mudança tão radical, né? E o Midrash, de novo, e o Urashi também, né, que é um dos maiores comentaristas, dizem que aconteceram duas coisas. Ele ouviu falar especificamente da abertura do Mar Vermelho, ou seja, teve todo o êxodo do Egito, teve 10 pragas, teve morte dos primogênitos, não, mas a abertura do Mar Vermelho fez o Itró ficar impressionado, e a guerra contra o povo de Amalek, né, que é quando o povo de Israel saiu do Egito, logo depois eles tiveram que lutar contra Amalek, e aquela passagem que vocês já devem ter visto, enquanto Moisés levantava o braço, o povo ganhava, quando Moisés baixava, o povo perdia, né? Mas aqui fica uma questão, por que esses dois eventos foram os que fizeram Itró se apaixonar, digamos, pelo povo de Israel, pelo que tinha acontecido com eles, querer abraçar o povo de Israel? Existem várias respostas, mas na Kabbalah, esses dois eventos, eles representam dois modos que Deus tem de conduzir o mundo. Esses modos a gente chama em hebraico Ashgaha. Ashgaha literalmente é a supervisão, como é que Deus supervisiona o mundo. E existe uma pergunta, inclusive no judaísmo, se Deus tem uma Ashgaha que se chama Klalit, uma Ashgaha, uma supervisão geral, ou uma Ashgaha Pratit, uma supervisão particular. O que isso significa? Se Deus supervisiona o mundo de maneira geral, seria assim, ele dá meio que as diretrizes do mundo e deixa meio que cada um agir individualmente. Se eu, por outro lado, falar que existe Ashgaha Pratit, quer dizer que cada ser, cada criatura, Deus está supervisionando a vida dessa criatura. Por exemplo, uma folha de grama, né, como vai dizer o Hassidismo, uma lâmina de grama tem a supervisão divina ali sobre ela. Bom, e aí o que esses dois eventos representam? Vamos juntar agora com a história de Itró. Representam esses dois momentos. Itró teria se fascinado tanto com o povo de Israel porque o êxodo do Egito, ou especificamente a abertura do Mar Vermelho, representam a supervisão geral e a guerra com Amalek representa a supervisão particular. Agora você poderia perguntar, por quê? Né? Os dois não são milagres do mesmo modo? Não. E com isso a gente aprende sobre como funciona essa condução divina do mundo. Vamos lá. O êxodo do Egito, a abertura do Mar Vermelho, por que ela é considerada uma supervisão geral? Primeiro, porque ela atingiu todo o povo por igual, né? Ela vai pegar todo o povo de Israel e todo o povo de Israel vai sair do Egito. Crianças, idosos, homens, mulheres. Segundo alguns textos, inclusive quem não era israelita saiu no meio, né? Chamada multidão mista, e o mar abriu para todo mundo. Agora, esse mesmo mar que abriu foi o mar que matou os egípcios. E esse é outra marca, digamos, da supervisão geral. A supervisão geral, ela muda, digamos, o curso da história. E o que significa? Quando o mar fechou, ele estava destruindo o império mais poderoso da época, né? Então, não foi um milagre que afetou só o povo de Israel, por exemplo, e fez o povo de Israel ser libertado. Foi um milagre que acabou com o império egípcio. E dali para frente, a história da humanidade foi diferente. Percebe? Então, Itró está percebendo isso. E mais uma coisa, na supervisão geral, esse primeiro modo de condução que Deus tem para conduzir o mundo, não depende de mérito, vamos dizer assim. Não depende das pessoas. Pelo contrário, muitos comentaristas dizem que o povo de Israel não estava fazendo ali nada para ter essa redenção.
né? Eles estavam sofrendo, eles não tinham nem conhecimento de quem é Deus, eles não serviam a Deus. Então não é no sentido assim, Deus fala, vou salvar quem me serve, entendeu? Não, ele manda Moisés por pura misericórdia e sai todo mundo do Egito, como eu falei, até a gente que não era israelita é salva. Isso é a supervisão geral. Agora, o que acontece na guerra contra Amaleque? Já é uma supervisão particular. Vamos entender por quê? Bom, primeiro, já não é todo o povo envolvido. Quem é que vai para uma guerra, tipicamente? Homens, adultos, né? As pessoas que estão em condição de guerrear. Mulheres não estavam envolvidas nesse milagre, tá? Crianças não estavam, idosos não estavam. Então você veja que já é um milagre que acontece para Israel, mas já não é para todo Israel. É uma parte de Israel, tá? É uma supervisão particular. Segunda coisa, veja que no êxodo do Egito, como eu falei, todo mundo foi envolvido e não dependia de mérito. Aqui a gente vai ver que dependia de mérito. Ou se você quiser pensar, dependia da ação humana. O povo de Israel teve que ir para a luta. Não é que Deus falou assim, bom, vocês já vão ganhar a luta sem nem entrar nela. Eu já vou derrotar os amalequitas para vocês. Não, você foi para a luta. E mais do que isso, quando Moisés baixava o braço, como eu falei, o povo de Israel perdia. Então você pode imaginar que o povo teve baixas ou teve, sei lá, ferimentos. Então, a Ashgaha Pratit representa isso, Deus agindo e fazendo um milagre, só que de uma maneira, vamos dizer, muito mais natural. Não é abrir o mar e resolver o problema para você. Você tem que ir lá fazer a coisa. E o terceiro ponto, a gente falou, no Egito, na abertura do mar, você mudou o curso da história. Acabou o Império Egípcio depois daquele milagre. Na guerra contra Amaleque, não. Foi uma guerra, resolveu o problema, venceu a guerra, segue em frente. Nenhum império foi destruído, o curso da história não mudou, né? Pelo contrário, o povo de Israel depois disso vai seguir pelo deserto e vai ter um monte de problema durante 40 anos, vai encontrar o bezerro de ouro, os espiões, né? Bom, então vamos voltar ao Itrô e depois tirar a conclusão. Por que o Itrô ficou fascinado quando ele ouviu desses dois eventos em particular? Porque ele percebeu que o Deus de Israel, de todos os deuses que ele conhecia, né, de toda a idolatria que ele conhecia, ele percebeu que o Deus de Israel atuava ao mesmo tempo, de maneira geral e de maneira particular. Ele cuida, digamos, da história do mundo e ele cuida de cada detalhe da criação. E isso Itrô nunca tinha visto. Por isso que Itrô vai falar no texto dessa porção. Agora eu vejo que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, né? Essa foi a percepção do Itrô. Agora, para nós então, na nossa vida prática, o que funciona? A Kabbalah vai dizer que na verdade a gente vive num misto entre Ashgaha Klalit, a supervisão geral, e Ashgaha Pratit, particular. Existe uma pergunta na filosofia judaica se Deus atua de um ou do outro modo. A Kabbalah vai dizer que é os dois, depende. Tá? Existem casos em que Deus aparece e muda, digamos, o curso da história. Faz um milagre enorme, né? E algo realmente revolucionário, vamos dizer assim, acontece. Mas a Kabbalah também diz que essas são poucas vezes. Na maioria das vezes, como é que Deus age na nossa vida ou na história? No segundo sentido, de um modo particular. Ele age de uma maneira muito mais sutil, ele age, digamos, nos detalhes, sem subverter as leis da natureza, por exemplo, fazer um mar abrir, né? Ou fazer o sol parar, como no caso de Josué. Não, ele age no normal da sua vida e o mais importante, desde que você haja. Essa é a questão. Quando você vai para a guerra, quando você vai enfrentar um desafio, Deus vai junto e te ajuda, mas ele não faz as leis da natureza ficarem subvertidas, percebe? Então a lição é que a gente pode ter talvez esse mesmo deslumbre que Itrô teve e perceber como Deus atua de dois modos na nossa vida, e esses dois modos têm que fazer a gente perceber a grandeza divina. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.